A gente nunca sabe o caminho que Deus vai trilhar para alcançar alguém que Ele quer salvar, não é verdade? Os caminhos de Deus são misteriosos. Você já ouviu essa frase? Muito misterioso. Mossab Hassan Youssef cresceu como um muçulmano. Alguém aqui conhece um muçulmano? Levante sua mão. Você conhece? Conhece mesmo um muçulmano? Três pessoas conhecem muçulmanos. Então, o Youssef cresceu como um muçulmano. Desde criança ele estudou o Corão, o livro sagrado do Islã. Mossab memorizou os ensinamentos do Islã e cumpriu todos os rituais da forma mais fiel possível. Neste sentido, ele foi, como muitos outros jovens, crescendo nas cidades da Palestina, no Oriente, com um detalhe muito importante. Pastor, que detalhe é esse? Para você que já está curioso, o pai de Mossab foi um dos fundadores do Hamas, gente. Diga aí, um dos fundadores do Hamas, a organização militante terrorista que em 7 de outubro de 2023, como muitos de vocês devem lembrar, realizou um dos ataques mais brutais da história de Israel. O Hamas lançou uma série de ações que resultaram em mais de 1.000 mortos e dezenas de milhares de feridos, além de milhares de reféns israelenses. A intenção do Hamas era, em parte, causar o maior número possível de mortes e sequestrar civis com instruções encontradas nos corpos dos seus combatentes, mencionando a necessidade de matar o máximo de pessoas possível. Sabendo disso, eu acho difícil você pensar que Mossab seria um bom candidato para um bate-papo, por exemplo. Mas os caminhos de Deus são bem diferentes dos nossos atalhos. Os caminhos de Deus estão acima da compreensão humana. No livro, aliás, que Mossab escreveu, Son of Hamas, filho do Hamas, Mossab conta como ele conheceu um homem que deu a ele um Novo Testamento. Por causa da curiosidade e interesse em assuntos religiosos, Mossab decide ler todos os evangelhos, começando por Mateus. E lendo o evangelho de Mateus, ele logo se depara com Jesus pregando no Sermão do Monte, nos capítulos 5 e 7. De repente ele lê uma declaração de Jesus pura e sem edição de nenhuma religião, onde Jesus diz assim: ame os seus inimigos. 4 palavras: ame os seus inimigos. Essa declaração deixa Mossab aturdido, sem palavras. Mossab diz assim, olha, escute o que é que Mossab fala. Ele fala assim: eu fui atingido por essa afirmação de Jesus como um trovão, porque todas as religiões dizem o quê? Elas dizem: ame o seu amigo, ame o seu próximo, mas somente Jesus, só Jesus, e mais ninguém diz: ame os seus inimigos. Só Jesus que pode querer um negócio desse, sugerir uma coisa dessa, uma proposta dessa. Pouco tempo depois, Mossab se torna um cristão. O son of Hamas, o filho do Hamas, se torna um cristão. 4 palavras lidas num Novo Testamento presenteado. Esse foi o caminho que Deus usou para transformar o coração de Mossab. Ame os seus inimigos. Essas mesmas 4 palavras são o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão do Monte. Nesta noite, Mateus, capítulo 5. E a gente vai ler somente 2 versos. Nós vamos ler o verso 43 e o verso 44, a partir da versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Quem achou diz amém? Abra o seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Então, Jesus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ame os seus inimigos,
Não os odeie, ame os seus inimigos, não os despreze, ame os seus inimigos, não se vingue deles. Fácil demais falar, não é não, gente? Fácil demais, difícil é fazer. Esse talvez seja o mandamento mais difícil que Jesus deixou. Independentemente se você é colérico, você é fleumático, você é melancólico, ou você é sanguíneo, não importa a sua personalidade, pense no mandamento difícil que Deus deixou para a gente, independentemente da sua personalidade. Mesmo quando a gente lê isso na Bíblia, a gente engole seco, e quase a gente mal consegue acreditar que Jesus quis dizer isso mesmo, que essa foi a proposta dele. Proposta não, mandamento, né? Porque se você tem alguém que não gosta de você, alguém que de graça não vai com a sua cara, se você tem amigos que atacam você, se tem pessoas que machucaram alguém que você ama, então o mandamento é ame os seus inimigos. E um dos mandamentos que a gente não gostaria que tivesse na Bíblia, se tem um que a gente gostaria que não tivesse na Bíblia, é esse daqui. Não é isso. Tem mandamento que a gente não gostaria que a Bíblia tivesse, e esse é um deles. Existem muitas outras coisas que a gente gostaria de fazer com os nossos inimigos, em vez de amar eles, em vez de amá-los. Como, por exemplo, a gente gostaria de pagar na mesma moeda. A gente gostaria de fazer eles sofrerem o que eles fizeram a gente sofrer, não é assim? Talvez a gente já tentou, talvez você faça parte das pessoas que não somente quiseram que eles sofressem a mesma coisa que vocês sofreram, mas você deu conta de fazer que eles sofressem. E é muito pior quando o seu inimigo é uma pessoa que fez mal a alguém da sua família, sua esposa, um filho, uma neta, por exemplo, uma sobrinha, um irmão. Isso leva a gente a pensar numa pergunta muito direta e prática. Quem será que Jesus define como nosso inimigo? Quem é esse que Jesus diz que é o nosso inimigo? Pergunte aí a pessoa ao seu lado. Quem é que Jesus define como nosso inimigo? Veja se ela consegue lhe dar uma pista. E aí, quem me ajuda? Quem é o nosso inimigo? Alguém tá com a palavra na ponta da língua. É Satanás, pastor. Mas esse a gente não pode amar, né? Ou esse você pode odiar valendo mesmo. Ter raiva dele sem problema, sem sentimento de culpa nenhuma. Ele merece todo o seu ódio. Pode odiar ele valendo. Então não é Satanás não. Quem é? Quem é esse inimigo aí que Jesus está falando? Se eu estivesse balançando a nota de R$ 100 aqui, eu duvido que eu não tivesse umas 5 respostas. Né? Quem quer arriscar? Quem quer arriscar? Jack, me diz aí, Jack, quem veio na tua cabeça? A carne é bem genérico, assim. Vamos ver se a gente fica mais quente. Jack, quem que você acha aí? Todas as pessoas são inimigos em potencial? Jane, os que nos perseguem. Bom, veja só, numa escala mais ampla, um inimigo é qualquer pessoa que se volta contra você. Então, já que talvez, né, está correto. Em potencial, aí vira um inimigo cinético, digamos assim, quando ele se volta contra você. Então, é qualquer um. É qualquer um que persegue você, que se volta contra você. De fato, Jesus não está falando aqui necessariamente do Hamas. Não só o Hamas é o nosso inimigo. Ou de bandidos prontos a assaltar você quando você estiver largando o trabalho da escola. Não é somente esse tipo de gente que a quem Jesus está se referindo, não. Ele está falando de inimigos pessoais que tendem a gravitar mais perto de você, mais perto da sua casa mesmo. Porque, por incrível que pareça, é dentro de casa que às vezes moram os inimigos mais ferozes, os mais ferozes rivais. Jesus diz em Mateus 10:36, se você achar que eu não estou aqui adicionando palavras à Bíblia, olha só o que ele diz em Mateus 10:36, não precisa abrir não, só escuta, ele diz assim: os inimigos de algumas pessoas
seriam os membros da sua própria família. Ele diz isso, que os inimigos de algumas pessoas seriam os membros da sua própria família. Então a gente pode ter inimigo em casa, pastor? Pode. Pode sim. No verso 35, ainda de Mateus 10, Jesus menciona 3 tipos de relacionamento familiar que muitas vezes podem ficar bem amargos. O de um pai com o filho, escuta aí. O de uma mãe com a filha e de uma sogra com a nora. Isso são amostragens, tá? Não é esgotante não a lista, é uma lista só exemplificativa. E essa lista de Jesus é logicamente o que a gente chama em teologia de sinédoque. O que é isso, pastor? Quer dizer uma amostra pequena de um todo, como se fosse somente alguns fios de uma grande teia de aranha. Só alguns fios, mas a teia é maior. Aqui nessa lista, Jesus cita esses 3 tipos de relacionamentos onde cabe bem mais gente, olha só. Marido e esposa, avós, tios, netos, sobrinhos, primos, colegas da escola, colegas do trabalho, chefes de trabalho, amigos, professores e por aí vai. Cabe irmãos da igreja, sim ou não? Cabe ou não cabe? Alguém disse, acho que não? Glória a Deus se você acha que não, porque você não tem inimigo nenhum, né? Mas, às vezes, irmãos da igreja começam a se perseguir. Infelizmente, né? E é intrigante e curioso que geralmente os nossos inimigos e os nossos amigos nascem do mesmo grupo. Como assim, pastor? É curioso esse fenômeno, mas às vezes, muitas vezes, os inimigos e os nossos amigos nascem do mesmo grupo. Talvez você já experimentou isso mais de uma vez. Está aí um fenômeno que eu nunca consegui entender, nunca, até hoje. Porque, como eu vi numa postagem em uma mídia social outro dia, alguém diz assim, ó, relacionamento é para a gente ficar bem, certo? Sim ou não? É para a gente ficar bem. Se for para ficar nervoso, é melhor dobrar lençol com elástico. Eu gostei dessa postagem aqui. Você já tentou dobrar Quem já tentou dobrar um lençol com elástico? Conseguiu? Me ensine. Conseguiu? Mas viu no YouTube como é que faz, não? Ah, conseguiu, mas viu no YouTube, tá? Eu tentei usar toda a minha capacidade, toda a minha inteligência sem ver no YouTube, mas não deu certo não. Dobrar lençol de elástico só com a graça do Senhor Jesus. Não é brincadeira. Mas, segundo essa postagem, é melhor dobrar lençol de elástico do que ficar num relacionamento ruim. Talvez você esteja experimentando isso na pele. E sabe o quanto é que é ruim. Talvez está dizendo na sua mente, pastor, só eu é quem sei, sabe? Só eu é quem sei. Mas eu arrisco pensar que uma das possíveis razões por que os nossos inimigos frequentemente brotam dos nossos círculos íntimos seja simplesmente pelo fato de que a gente convive com essas pessoas a maior parte do tempo. E no convívio que surgem os estranhamentos. É por causa do convívio. Fica com essas pessoas, convive com elas e cedo ou tarde a gente vive uma espécie de Big Brother dentro de casa, da fazenda. Não precisa nem se assistir o Big Brother da fazenda, é só você morar junto de pessoas. Aí você acaba vivendo em tempo real uma espécie de fazenda, um Big Brother. Em algum momento alguém acaba fazendo ou falando alguma coisa que não desce na garganta do outro, não é assim? Não é? E daí a cocada que é doce vira cocada de sal. Às vezes tem gente que vai à igreja orando para não encontrar a irmã fulana de tal. Se a irmã estiver lá e a outra vir, ela volta para casa, ela não fica. Isso me faz lembrar que certa vez uma senhora disse para o pastor dela, olha só o que a senhora disse para o pastor dela. Pastor escuta cada coisa que duvida a vã filosofia. Tem coisa que se eu contasse para vocês, você ficaria pensando, será que o pastor... Essa história é muito mirabolante, gente. Será que o pastor está inventando isso? Não, mas acreditem, é cada um que a gente ouve que duvida, só o Senhor acredita. Olha só, então essa senhora contou para o pastor dela isso. Ela disse assim, pastor, eu não suporto irmã fulana, não aguento irmã fulana não, sabe? E a minha pergunta, pastor, eu vou ter que aturar essa criatura no céu, pastor. Eu vou ter que aturar, porque aqui na terra eu já aturo, esse tempo
todo esse tempo, esses anos, essa irmã, sabe, nada acontece com ela, só se eu oro, mas ela só se dá bem e as coisas, e para mim nada. Essa irmã não morre de jeito nenhum, não acontece uma desgraça na vida dela. Poxa, pastor, eu vou ter que aturar essa irmã no céu. E o pastor responde assim, olha só. Não, irmã, claro que não. Claro que a senhora não vai ter que aturar a irmã no céu. É só a senhora desistir de ir para o céu. Ou seja, não vai para o inferno, né? Deixa a irmã ir para o céu, né? Porque irmãos em Jesus vão para o céu todos, e como dizia Zagalo, vão ter que, parafraseando Zagalo, vão ter que se aturar. Então é bom a gente ir aprendendo, né, como fazer isso aqui na terra. Pois é, gente, geralmente os nossos inimigos, quem sabe, alguns dos quais a gente mesmo criou ou não, podem ser encontrados dentro da nossa esfera de alcance. Casa, igreja, trabalho, sabe? Beach tênis, academia, dentro do seu convívio, sua esfera de alcance. Seja como for, se a gente quiser mesmo ver esse ensinamento de Jesus funcionar sobre amar os nossos inimigos, então a gente precisa começar pelas pessoas mais próximas da gente. Faz sentido? Madre Teresa dizia uma coisa, e eu achei fantástico. Ouvi ela dizer assim, é muito fácil a gente entrar numa campanha de ajuda humanitária lá na África e amar o nosso próximo na África, ou amar os próximos, ajudando o Médicos Sem Fronteiras, não tem nessa campanha, né? Mais difícil é amar o próximo mais próximo da gente. Madre Teresa dizia isso, o próximo bem próximo. Esse próximo que você encontra entrando na sua rua, que está todo dia sentado naquela mesma esquina. E mais próximo do que esse próximo que está na sua esquina é alguém que está dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Que é uma pessoa difícil de conviver, que se constituiu como um inimigo seu. Praticamente todos nós encontramos ou fizemos inimigos durante a caminhada. Amigos de verdade vêm e se vão. Não é assim? Eles se mudam. Eu tive muitos amigos que se mudaram, outros morreram. Mas inimigos só se acumulam. Você já percebeu isso, gente? Ou só acontece comigo? Os amigos de verdade, eles se mudam, eles saem da nossa vida fácil. Já percebeu isso? Fácil, eles morrem, e às vezes a gente fica assim quase que sem chão. Meu Deus, e agora eu sem o meu amigo, sem o meu amigão? Mas inimigos só se acumulam. Isso é uma triste verdade, mas é verdade. Só que o mandamento de Jesus permanece o mesmo há mais de 2000 anos. Essa frase ecoa até hoje. Ame os seus inimigos. Certo, pastor? Mas como? Como, pastor? Primeiro, escute aí. Trate os seus inimigos. Esse é o nosso primeiro ponto. Vai aparecer aqui no telão. Trate os seus inimigos exatamente o inverso do que o mundo sugere a você. Vamos repetir comigo? Trate os seus inimigos exatamente o inverso do que o mundo sugere a você. Ah, pastor, o que é que o mundo sugere? Pergunta o mundo. O que sugerir, você faz o contrário. O que o mundo sugerir, você faz o exato oposto. Eu tenho que admitir que a ordem natural é a gente ter raiva de quem nos faz mal. É ou não é assim? Muita raiva. Ou seja, não amar. Eu sei disso por experiência própria. E você também, com certeza. Mas Jesus ensina para a gente um caminho diferente, um caminho oposto, gente. Em Lucas 6, 27, um texto referente ao nosso texto áureo, Jesus diz exatamente como a gente deve amar os nossos inimigos. Escute o que ele diz na segunda metade do verso. Lucas 6, 27, a segunda metade do verso diz assim, ó, fazei o bem aos que vos odeiam. É assim que você ama o seu inimigo. Você faz o bem àqueles que odeiam você. Em outras palavras, o mundo diz, se a pessoa que você ajuda a lhe aborrecer, nunca mais faça nada por ela. Não é assim? O mundo não fala assim?
Se lhe aborrecer, se for ingrata, se não lhe devolver, se não reconhecer, se não disser nem obrigado, não faça mais nada por ela, é assim que o mundo propõe. Ou também, aliás, por contraste, Deus diz assim para você, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, de beber, porque fazendo isto, amontoarás o quê? Brasas vivas sobre a sua cabeça. O mundo diz assim, outra coisa que o mundo diz, se o teu marido é teimoso, aponta o dedo na cara dele e diga algumas verdades a ele que ele merece. Não é assim que o mundo diz? O mundo diz assim. Mas Deus diz assim, ó, ganhe o seu marido pelo seu... Quem lembra? De 1 Pedro 3:1. Ganhe o seu marido pelo seu exemplo, seu silêncio. Nada de meter o dedo na cara dele, não. E há uma garantia aí, uma promessa. Faça isso e acontece. Mas aí tem esposa que começa a tentar, vai segurando a onda, quando vê que passou-se um tempinho, alguns dias, ou até algumas horas só, meses no máximo, não aguento mais não, pastor, não está funcionando não. Eu vou agora ou pular fora desse relacionamento, ou vou finalmente meter não só o dedo na cara não, vou enfiar mesmo um murro na cara dele que ele merece. Bom, não é isso que Deus manda a gente fazer. Se a gente segura a onda, a gente é exemplo no nosso silêncio que a gente consegue mudar esse cenário. O mundo diz assim, ó, se o nosso chefe ou superior for injusto, se o seu chefe ou superior for injusto com você, não cumpra as ordens dele, principalmente quando ele não estiver olhando. Ele não está olhando mesmo, ele não tem câmera, não está gravando, então eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que eu quiser. De preferência, antes de você ser demitido, vá minando a empresa aos poucos, o quanto você puder. E aproveite para processar o chefe por assédio moral e tirar um bom dinheiro dele. Não é assim que o mundo propõe para a gente? Mas Deus diz assim, ó, em 1 Pedro 2, do 18 ao 19, ele diz assim, você que tem um superior, seja submisso a ele, seja ele cordato ou perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só, é isso, meu amado. Cristianismo é para os fortes, é para os fortes. Mas, pastor, eu sou tão fraquinho. Não, meu irmão. Você é fraquinho na sua carne, eu também sou. Mas no Senhor, nós somos mais que vencedores. E quando você estiver fraco, se sentir fraco, porque se sente fraco, é que você é forte. Que o poder que aqui você tem acesso, você sente o aperfeiçoamento nesse poder através de você na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Quando Jesus diz aqui nos versos 43 e 44 de Mateus 5, no nosso texto áureo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É importante a gente ter em mente duas coisas. Escuta aí, primeiro, Jesus está inferindo que a maioria dos nossos ouvintes, aliás, a maioria dos ouvintes dele não tinham lido a lei. Os ouvintes dele aqui, a maioria não tinham lido a lei, não. E isso era de se esperar, já que a maioria deles eram lavradores, eram pescadores simples. É por isso que diz, ouvistes, não está dizendo que lestes, ouvistes. Segundo, Jesus queria ensinar o espírito da lei de Deus, que é promover relacionamentos plenos e saudáveis entre pessoas e pessoas, e das pessoas com Deus também, horizontal, tá? E também vertical. Obrigado, alguém me ajudou aí. Foi Bernardo, foi? Poxa, Bernardo. Quantos anos tu tem, Bernardo? Diz para mim aí. Tu tem 5 anos e tá virado na mensagem ele, né? Poxa, caramba, glória a Deus. Eu fiz uma live hoje de manhã e disse que eu acho que a maior felicidade do pastor é quando está pregando e consegue perceber que uma criança, 4, 5, 6 anos, está conseguindo entender tudo. Não está nem piscando aí, glória a Deus. Vou pregar olhando para Bernardo aqui o tempo todo. Brincadeira. Ok, então, esse é o relacionamento. Pessoas com pessoas, Deus também com as pessoas, tá? É promover esses relacionamentos saudáveis, em contraste com a mera obrigação de cumprir uma formalidade ritualística.
E o que é pior, alguns falsos mestres estavam adicionando algumas regras distorcidas à lei de Deus, como quem adiciona temperos estranhos ao prato. Pois a Bíblia não prega o ódio aos nossos inimigos. É isso que a Bíblia prega? O ódio aos nossos inimigos? O mundo tem pregado isso. Mas a Bíblia não prega o ódio aos nossos inimigos. Não existe a ordem, odeie quem odeia você. Essa ordem não é bíblica. Na Bíblia, muito pelo contrário. Isso é, na realidade, um mandamento da Bíblia satânica. Eu já disse isso no púlpito algumas vezes, vocês vão lembrar que eu já falei. Escrita pelo bruxo americano Anton LaVey, em 1969. O mandamento diz assim, o mandamento da Bíblia satânica. E esse é um mandamento que resume toda a lei satânica. Se alguém lhe aborrecer, peça-o para parar. Se não parar, destrua-o. É o que diz a Bíblia satânica. Você vai ficar chocado em ouvir isso agora. Esse trecho da Bíblia satânica estava escrito na contracapa do caderno de Guilherme Talce Monteiro, autor do Massacre de Suzano. Quem lembra? Massacre de Suzano. Em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, usando um machado, uma bárbara terrível que o Brasil quer esquecer e não consegue. Como? Como esquecer? Pois esse mandamento estava aqui, na contracapa do caderno de Guilherme. Se alguém te aborrecer, peça para parar. Se não parar, destrua-o. Guilherme foi vítima de bullying dos colegas da escola e, infelizmente, decidiu retribuir violência com violência, intimidação com destruição, ódio com ódio mortal. Não foi nem na mesma intensidade, foi ódio mortal. Eu não vou só devolver o bullying que infligiram contra mim, eu vou matar a pessoa que aplicou o bullying. Ao contrário de tudo isso, Jesus fala para a gente em alto e bom tom, ele diz, eu quero que você retribua o mal que lhe fizerem com bem. O que a gente lê aqui no verso 44, em outras palavras, é ame a todos, todo mundo. Gente fácil de amar, gente livre, leve e solta, mas ame as pessoas difíceis, ame os seus inimigos também. E graças a Deus, Jesus facilita um pouco para a gente esse mandamento. Eu vou dizer o porquê. Porque a palavra grega que Jesus usa para amar aqui é uma forma do verbo agapao, um amor moral, um amor que implica respeito. É diferente da palavra filéu, do amor filéu. Um amor que exige afeto. Esse outro amor que Jesus está falando aqui não exige afeto, não. É um amor, como eu falei, moral, é um amor respeitoso. Ora, imagine que se Jesus exigisse que você amasse seus inimigos sem laços sanguíneos, do mesmo modo que você ama seu filho, você ama sua mãe ou seu marido, pessoas por quem você tem afeto natural. A gente tem afeto natural pelos nossos laços de sangue, não é isso? Imagina que Deus, se Jesus pedisse para a gente amar os nossos inimigos no mesmo jeito, não faria muito sentido. Acho que alguém agora pode dizer, ufa, graças a Deus, pelo menos isso, pastor. Amar sem necessariamente sentir afeto, mas sempre demonstrando respeito. Então você não tem que necessariamente ter afeto nenhum pelo seu inimigo, nenhum. Mas você tem que ter o quê? Respeito. É um amor respeitoso. Esse é precisamente o amor que Jesus demanda da gente pelos nossos inimigos. Meu irmão, você quer cumprir o mandamento de Jesus de amar os seus inimigos? Diga, eu quero. Quem é que quer? Eu quero. Se você não quiser, é por sua conta e risco, tá? Mas se você quiser, então pague o mal com o bem. Quando você paga o mal com o bem, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Ou melhor dizendo, você vai desconcertar os seus inimigos. Eles vão ficar se perguntando, como é que é possível? Eu só trato essa pessoa mal toda a vida e ela me devolve com o bem? Como isso é possível? É isso que Deus está querendo dizer na boca de Paulo aos Romanos com a frase amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Você literalmente desarma o seu inimigo quando você faz o contrário do que ele espera que você faça. Por exemplo,
Fale bem dele quando todo mundo espera que você detone ele. Quando todo mundo espera que você detone ele, você faz o contrário. Uma vez perguntaram ao famoso general da história americana, Robert E. Lee, a opinião dele sobre um outro oficial conhecido como um dos maiores difamadores dele. O general Lee responde assim, olha só o que ele disse. Ele é um ótimo oficial. Ele é um ótimo oficial. Então a pessoa pergunta perplexo, mas general, eu acho que o senhor não sabe o que ele anda dizendo do senhor. Sim, eu sei. O general responde, eu sei o que ele anda dizendo de mim, mas eu fui perguntado sobre a minha opinião sobre ele, não a opinião dele sobre mim. Eu tenho certeza que Jesus diria sobre essa reação do general Lee o seguinte, olha, isso é oferecer a outra face, é abençoar aqueles que te amaldiçoam. É interessante que em Lucas 6, nas duas vezes que Jesus diz amai os vossos inimigos, tanto no verso 27 quanto no verso 35, o complemento é faça o bem a eles. Faça o bem a eles. É sempre esse o complemento. Fazer o bem aos seus inimigos significa enxergar além da sua dor e do comportamento errado deles. Significa olhar os seus inimigos como a imagem e a semelhança de Deus. Pessoas estraçalhadas por dentro, gente. Muitas delas foram machucadas pela vida. Talvez você aqui é uma pessoa que é muito machucada pela vida. O que é que você acha que aconteceu na vida de tantas outras pessoas? Existe muita gente machucada no mundo. E agora tudo que elas sabem fazer é machucar. Pessoas machucadas fazem o quê? Elas machucam outros e elas seguem se machucando. Enquanto elas se machucam, elas machucam outros. E isso é uma programação mental que não sai fácil. É uma experiência assimilada, aprendida, e para que você se desvencilhe dela, muitas vezes só a graça de Jesus, muita terapia, muito aconselhamento, muita oração, muito jejum. Não é fácil não. Isso até elas encontrarem alguém que esteja disposto a parar esse triste ciclo, alguém que retribua o mal com o bem. Você tem noção que de repente Deus só está esperando que você comece a retribuir o bem para essa pessoa que lhe faz mal. É tudo o que Deus está esperando que você faça. Alguém que retribua o mal com o bem para a glória de Deus Pai. Ouça o que Deus disse para você nesta noite. É Deus falando para você, meu irmão. Retribuir o mal com o bem pode trazer cura para os seus inimigos. Isso é uma palavra profética. Independentemente da forma como eles têm tratado você. Você pode ser o instrumento, o veículo da cura para o seu inimigo nesta noite. Você sabia disso? É Deus falando para você. Dê o primeiro passo. Passe você a mensagem de WhatsApp. Talvez tudo vai começar com a mensagem de WhatsApp que você vai passar hoje, depois do culto, para esse seu inimigo com quem você não fala ou decidiu não falar. Dá um gelinho no mínimo, tanto tempo. Dê você o sorriso. Volta e meia alguém me diz assim, pastor, fulano, acho que está com alguma coisa contra mim, não está falando comigo. Aí eu pergunto para a pessoa, você foi lá, apertou a mão dele? Ou você só está deixando ele passar pela sua frente e você espera ele vir e sair da sua presença e você não toma a iniciativa de ir lá e falar com ele? Sabe um trato que eu fiz comigo mesmo? Eu nunca deixo alguém passar. Se a pessoa estiver fazendo de propósito, ela vai se dar mal, porque eu vou segurar. Eu seguro e eu aperto a mão. Eu fiz esse trato comigo mesmo. A não ser que eu esteja distraído, eu não percebo, mas principalmente se eu desconfio que alguém está olhando torto para mim, é que eu vou atrás mesmo, eu pego na mão, eu abraço, eu pergunto. É uma via de mão dupla, não é verdade? Muito mais fácil a gente ficar vendo chifre em cabeça de galinha e pensando, poxa, a irmã fulana está com raiva de mim, passou por mim, não falou comigo. Às vezes a pessoa não lhe percebeu. Às vezes a pessoa está com uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Ela não está num dia bom e simplesmente não lhe percebeu. Então, olha só, esse trato que eu fiz comigo me ajuda muito. Eu espero que você ponha em prática também. Não deixe simplesmente as pessoas passarem por você e você ter uma impressão ruim sobre elas. Dê um jeito de dar um sorriso. Seja você a pessoa a dar um sorriso, a estender a mão, a dar o abraço. Não fica esperando, não.
Seja você a pessoa a convidar, sei lá, o seu irmão para ir para sua casa, tomar um café, ou sair, ou qualquer coisa que você gostaria de que o irmão fizesse por você. Estenda você a mão para cumprimentar as pessoas. Pegue você o celular. Você faz o contato, você constrói a ponte, você marca o encontro, meu irmão. E se a pessoa retrucar de forma mal criada? E aí? Pergunte a pessoa ao seu lado aí. E se a pessoa retrucar de forma mal criada? E aí, quem me diz? E se a pessoa retrucar de forma mal criada? E aí? A resposta é, ó, olha a resposta aí. Segure no banco para você escutar essa resposta. A resposta é, não importa. Essa é a resposta. Não importa. Não importa. Jesus não responsabiliza você pela forma como as pessoas respondem. Dê o primeiro passo e deixe o resto com Deus. Volta e meia alguém, no dia de ceia, me procura, pastor, olha, fulano está sem falar comigo. Aí eu pergunto, você tentou se retratar com a pessoa? Tentei, pastor, já pedi desculpa. A pessoa disse, não aceito. Eu morro, mas não perdoo. Aí eu digo para a pessoa, pode cear. Sério, pastor? Mas diz que não me perdoa. Você não precisa do perdão de ninguém além do perdão de Jesus, minha irmã, meu irmão. Você precisa pedir perdão e perdoar. Se a pessoa não aceita, aí é com ela. Você fez a sua parte, certo? Então, tome a sua ceia sem problema nenhum. O que você não pode é ser a pessoa do outro lado dizendo, eu não perdoo. Isso não. Isso não. Agora você sim precisa pedir desculpa, precisa, né, liberar perdão. Então agora a gente vai... A segunda coisa que Jesus quer que você faça como forma de amar os seus inimigos. Nosso segundo e último ponto. Ore pelos seus inimigos. Repita comigo. Ore pelos seus inimigos. Essa é a orientação de Jesus aqui no final do verso 44. Nas palavras dele, olha aí. Ó. Orai, final do verso 44. Pelos que vos perseguem. Muito provavelmente Jesus se refere à perseguição religiosa. É bem provável que Jesus esteja se referindo à perseguição religiosa. Mas você pode colocar qualquer tipo de perseguição aqui, tá? O ódio mais persistente e o motivo pelo qual muitas pessoas perderam a vida desde o primeiro século até os nossos dias, nessa guerra do Oriente Médio, por exemplo, é pelas diferenças religiosas, não é assim? Só que mesmo aqueles que nos perseguem por causa de divergências religiosas também devem ser objeto de nosso amor e de nossas orações. E eu entendo que essas são talvez as pessoas mais difíceis de ser amadas. Parece que poucos além de Jesus conseguem cumprir esse mandamento. Que Deus encontre, em nome de Jesus, você entre os poucos que oram pelos seus inimigos. Não tem muita gente não que ora por inimigo não. Que talvez Deus encontre e ore para que Ele consiga encontrar você entre esses. Eles precisam desesperadamente das suas orações. Principalmente os que perseguem você por causa de Jesus. Eles caminham para um fim pior do que a morte, meu irmão. Eles caminham para a perdição eterna. E sim, existem coisas piores do que a morte, muito piores. Se você não orar pelos seus inimigos, minha pergunta é, quem vai? Se tem tanta gente querendo, que se essa pessoa que persegue você é ruim de verdade, ele é ruim de verdade, não é só na sua opinião não, às vezes é na opinião de todo mundo. É todo mundo querendo que essa pessoa se lasque. E você vai fazer o quê? Vai ser mais um, desejando o mal dela? Ou vai ser alguém, a única pessoa que vai orar por ela, talvez a única pessoa. Provavelmente o seu inimigo tem outros inimigos, e o inimigo mais atroz de todos ela tem. Qual é? O diabo. O diabo. Se você não orar pelo seu inimigo, como ele vai mudar? Eu pergunto, como ele vai mudar? Quais as chances dele mudar? Como ele vai se libertar das algemas da amargura dele? Se Deus deu a você as chaves que destrancam coisas no céu. Você tem ideia do tipo de autoridade que Jesus deu a você através da oração, meu irmão? Talvez não. Não sei se todos são cristãos aqui, se você está visitando a igreja pela primeira vez, mas deixa eu dizer para você que não fazia ideia disso, ou deixa eu lembrar para outros irmãos que já tinham esquecido disso, o tipo de autoridade que você tem através da oração como cristão.
Está lá em Mateus 16, 19, eu vou querer que você abra, que você marque esse versículo e que você lembre a sua alma, cada vez que você orar desse versículo aqui, escute da própria boca de Jesus, Mateus 16, 19. Olha o tipo de autoridade que você tem através da oração. É uma chave sobrenatural, invisível, mas poderosa que você tem em mãos e que destranca coisas. Diz assim, ó: dar-te-ei, Jesus, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você ouviu isso, meu irmão? Talvez você não tenha escutado direito. Eu vou repetir então, olha só. O que ligares na terra, vou falar bem devagar, para você não esquecer isso, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Meu irmão, Jesus dá a Pedro, e por extensão, ele deu a Pedro. Agora acompanha o raciocínio. Por extensão, ele dá a quem? A nós. Ele dá a você a autoridade para declarar o que está ligado ou desligado no céu. Isso é autoridade para proclamar que há esperança de libertação, de perdão, de reconciliação, de transformação no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Ah, mas é meu inimigo. Certo, pode ser seu inimigo há tantos anos, mas você tem a chave através da oração, que pode libertar, que pode reconciliar, que pode transformar no nome de Jesus. Pergunta agora. A sua chave está onde? Está aqui? No bolso, no seu bolso? Sua chave está na sua gaveta? Ou sua chave está em mãos? Você pode fazer uso dela. Você pode e deve fazer uso dela. Todas as vezes que a gente se depara com pessoas que nos fazem mal, a gente tem 3 opções. Escute aí quais são. 3 opções você tem. A gente pode odiar eles com força total. Alguns até com força brutal e mortal, como fez o Guilherme. Quando a gente não mata esganando a pessoa com nossas próprias mãos no pescoço, a gente mata odiando ela na mente. Muitos de nós somos ou já fomos assassinos virtuais. Vou provar com a Bíblia. Jesus disse que se você odiar alguém com muita força mesmo, ao ponto de desejar a morte daquela pessoa, quando você fala o nome dela, você trinca os dentes, tanta raiva que você tem dessa pessoa. Jesus disse que no seu coração você já fez o quê? Já matou. Você já teve muita raiva de alguém? Repita só, ou responda só na sua mente. No seu coração, você já matou. Então a gente pode odiar, a primeira coisa, a gente pode odiar os nossos inimigos com força total, ou a gente pode tentar engolir a raiva, e isso vai fazer a gente, olha só, isso vai levar a gente à exaustão emocional. Tem gente que sofre depressão, ansiedade, tanta coisa ruim, porque está só engolindo bomba, só engolindo bomba, só engolindo bomba. Então isso vai levar a gente à exaustão. A gente pode tentar engolir essa raiva, e isso vai levar à exaustão emocional e a outros males. Psicólogos aqui da igreja vão concordar comigo, porque os psicólogos dizem que quem não cuida logo desse tipo de raiva, isso vira uma ferida emocional aberta que pode desbocar em males maiores e imprevisíveis lá na frente. Ou a gente pode, terceiro, a gente pode orar a Deus que abençoe os nossos inimigos. Essa é a nossa melhor opção, é a opção que Deus manda a gente fazer. E isso vai abrir portas para Deus abençoar a gente também. E quem sabe isso vai abrir a porta que anda trancada para você. Tem gente com portas aqui trancadas há anos. E quem sabe Deus está falando para você agora o que é que vai destrancar essa porta. Você tem a chave e você tem orado por tanta coisa, menos pelos seus inimigos, ou com pouca frequência, ou você já esqueceu. E essa noite você vai voltar a orar, amém? Eu quero ser boca de Deus para você nesta noite, então se prepare para ouvir isso. É só para quem crê. Ore por quem está perseguindo você, e aquilo que estava trancado na sua vida, Deus vai destravar. Deus vai destravar. Quem se apropriou disso aí, leva para casa, põe em prática e me conta o testemunho depois. Conta o testemunho depois. Ame os seus inimigos. Daí você pode ser tentado a dizer assim, pastor, é muito fácil, mais uma vez, é muito fácil falar, difícil fazer, como orar por alguém que arruinou, ou vem tentando arruinar
tudo o que eu conquistei ou aquilo que eu mais prezo na minha vida, como é que eu posso orar por alguém de quem eu sinto náusea só de falar o nome? O Senhor está falando aí, eu estou imaginando o nome dessa pessoa na minha cabeça, já está me dando náusea na alma. Como orar pelo meu inimigo depois de tudo que ele fez comigo? Você não estava lá, pastor, você não sabe não. A verdade é que ou você critica o seu inimigo ou você ora por ele. Não dá para fazer as duas coisas, ou você critica ou você ora. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez algumas pessoas precisam mesmo fazer o voto de silêncio para os outros sobre os seus inimigos e não rebatê-los, somente orar por eles. Outro dia um pastor falou que conheceu um homem de quem a esposa estava sendo constantemente criticada, publicamente, por uma coisa que ela tinha escrito, sabe? Quando perguntaram para o marido dela como ela estava lidando com os críticos, o marido disse assim: ela fez um voto de silêncio. Ela resolveu não rebater os críticos porque ela sabia que nada que ela falasse iria satisfazê-los. Ela resolveu silenciar pelo bem da própria alma dela. Ou você ora pelos seus inimigos ou você critica eles. Não dá para fazer as duas coisas. Sabe do que mais? Nas suas orações pelos seus inimigos, agradeça a Deus por isso, por eles. Ah, pastor, aí também, aí aloprou, né? Aí você quer demais. Eu já vou fazer uma força fenomenal para orar pelos inimigos e ainda agradecer a Deus pelos meus inimigos. É isso. Se você crê que Deus é soberano, quem crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é soberano? Naturalmente, você tem que também acreditar que os inimigos são colocados no seu caminho com o aval de Deus, por uma razão desconhecida, mas muito boa e muito eficiente. Foi o Satanás que levou Jesus para ser tentado no deserto, certo? Não, quem foi? Espírito Santo. Às vezes, ele pega a gente pela mão e leva a gente para perto do inimigo, para o terreno do inimigo, para onde a gente vai ficar mais próximo do inimigo. Mas quando Deus faz isso, Ele faz para que a gente saia daquela circunstância mais forte, mais santo, mais sábio. Ele leva você, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se o diabo não pôde tentar Jó sem a permissão de Deus, se o diabo não pôde tentar Pedro sem a permissão de Jesus, do mesmo modo, os seus inimigos não vão atormentar você sem a permissão de Deus, meu irmão. Mas se Deus permitir que eles atormentem você, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai orar por eles. E agradecer a Deus pelo papel que eles precisam desempenhar na sua vida para que o grande plano de Deus se cumpra em você. A Bíblia está cheia de amostras de pessoas difíceis que Deus coloca nos caminhos daqueles para quem Ele tem grandes planos. O que seria de Davi sem Golias? Não é? O que seria? O que seria de Davi sem Saul? O que seria de Elias sem Jezabel? O que seria de José do Egito sem os irmãos invejosos dele, que se constituíram inimigos dele? Jesus usa cada pessoa para tornar você mais parecido com ele. Pode ter certeza, Deus nunca vai impedir que o seu inimigo se instale no seu caminho, se ele não tiver uma boa razão para isso. Por isso, ore e agradeça a Deus pelo seu inimigo. Ore e agradeça a Deus por qualquer pessoa que persegue você, seja seu patrão, seja pessoas de casa, seja irmãos da fé, seja quem quer que se constitua como o seu inimigo. Quando o pastor alemão Martin Niemöller, ele foi preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, ele orava diariamente pelos inimigos dele. Percebendo isso, os outros prisioneiros começaram a perguntar: por que você ora por pessoas que são seus inimigos? Isso não faz sentido. Daí o pastor Martin responde assim: você conhece alguém que precise mais das suas orações do que seus inimigos? Você conhece? Mas e se você tiver mágoa ou raiva da pessoa por quem você ora? E se você tem uma mágoa daquela por essa pessoa que você ora? Diga isso a Deus. Deus não vai ficar surpreso. Diga a Deus alguma coisa do tipo assim na sua oração: Deus, eu estou muito chateado com fulano. Eu estou muito chateado com fulano, mas o Senhor sabe disso. E eu te peço que o Senhor ame
essa pessoa através de mim. Eu não consigo amar. Então o Senhor ama através de mim com amor agapau, sabe? Porque eu não consigo nem a pau fazer isso sozinho. Eu não consigo. Eu oro por um amor que eu não tenho. Por isso, comece a produzir em mim, Senhor, porque nem o amor moral, respeitoso eu consigo ter por essa pessoa. Me ajuda, Senhor. O que você acha que Deus vai fazer depois de ouvir isso? O que é que você acha? Ele vai fazer assim, te vira, contigo. É isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele nunca vai pedir para você fazer uma coisa da qual ele não te ajude. Deus não vira as costas para você quando você se achega a Ele com um coração honesto, admitindo que você precisa do amor dEle fluindo através de você. Aqui vai um jeito de experimentar o fluir do amor de Deus pelos seus inimigos. Quando você orar por eles, peça que Deus abençoe eles. Peça a Deus para fazer por eles o que você gostaria que Deus fizesse por você. Ore por quem feriu você, porque enquanto você ora por quem te feriu, Deus te cura também, meu irmão. E quanto maior a ferida, maior a bênção que vai vir quando você perdoar de coração e pela graça de Deus abençoar aqueles que feriram você. Repita comigo, a ferida pode ser grande, mas a minha bênção será maior. Amém, Jesus. Um certo pastor conta que uma mulher escreveu um e-mail para ele, dizendo que ela percebeu que precisava perdoar o marido dela, que tinha abandonado ela por outra, depois de anos de casamento. Imagina. Ela descobriu que o marido vinha tendo um caso extraconjugal no ano anterior. E para piorar ainda mais a situação, a esposa também descobriu que alguns dos amigos dela não somente sabiam que o marido dela estava tendo um caso, mas eles também estavam acobertando o homem. Ela então escreve um e-mail para o pastor dizendo assim, hoje eu escrevi para 4 pessoas que Deus trouxe à minha mente por quem eu precisava orar. Pedi uma bênção a Deus para eles. E eu senti a urgência de escrever para eles para dizer que eu tinha pedido a Deus que abençoasse eles. De início, foi a coisa mais difícil que eu fiz em muito tempo, mas aí, depois de escutar uma pregação, eu comecei a escrever o breve texto dizendo que eu tinha pedido a Deus que desse a eles uma bênção especial. 3 deles se diziam cristãos, mas todos eles contribuíram para a infidelidade e o adultério do meu ex-marido. Ainda assim, depois de escrever os e-mails, eu me senti melhor e em paz. Só em escrever. Só em escrever o e-mail. Eu gosto desse exemplo porque, além de tudo, a esposa nem menciona o pecado dos aminimigos. Eu juntei as 2 palavras. Aminimigos. Ela simplesmente escreve para dizer que estava orando para que eles recebessem uma bênção de Deus. Como será, eu me pergunto, que eles reagiram aos e-mails? Como? Eu não faço a menor ideia, gente. E de verdade, não interessa. Não interessa. Ela fez o que ela sabia que tinha que fazer e ela foi a primeira a ser abençoada. Abençoada com o quê? Paz. E eu não sei você, mas a minha paz não tem preço. Se a sua primeira bênção é a paz, que bênção. Você concorda comigo? Que bênção. Eu não sei como terminou, eu espero que tenha terminado bem o e-mail. Para todo mundo. Mas, para ela, a experiência, a recompensa primeira foi de paz. Deixa eu dizer uma última coisa a você. O seu inimigo traz com ele um presente de Deus para você. Tem mais coisa, pastor? Tem mais coisa. Escuta isso. O seu inimigo traz a você um presente de Deus. Em dizer isso, não me entenda errado. Eu não estou querendo promover impunidade, não. Nem estou querendo ser condescendente com a injustiça. De jeito nenhum. Não entenda isso, não. Todo crime cometido precisa sempre ser punido e sem leniência nenhuma.
O que eu quero dizer é exatamente o que José do Egito falou aos irmãos dele depois que ele libera perdão para eles, pelo grande mal que eles fizeram contra ele, vendendo ele para ser escravo por causa da inveja que tinham dele. Escute o que José diz em Gênesis 50, 20. E eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. Gênesis 50, 20. Escute aí, você vai lembrar disso. Ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Meu amado, que presente de Deus o seu inimigo pode trazer para você? Que presente? Eu vou dizer para você. Ele vai tornar você mais humilde, ele vai revelar para você a sua fraqueza, ele vai manter você sempre de joelhos na presença dele, de Deus. O seu inimigo vai expor sua desesperada necessidade do Senhor. Muitas vezes Deus levanta o inimigo para ver se você realmente quer ser como Jesus ou você está vivendo somente uma modinha gospel. Porque eu nunca vi um tempo em que a gente vive tanta modinha gospel, tanta modinha, em tempos de tantas igrejas modinha. Deus quer descobrir, em tempo de tanta modinha gospel, se você quer viver para ser mais parecido com Jesus, você está só numa modinha que vai passar para você daqui a pouco. Jesus tinha inimigos e os inimigos de Jesus mataram ele, o autor da vida. Jesus amou todos eles e mesmo assim, você quer mesmo ser como Jesus, meu irmão? Jesus é do tipo de pessoa que diz assim: eu prefiro morrer do que odiar você. Diga aí, meu irmão. Jesus é o tipo de pessoa que ele não somente disse ou pensou, eu prefiro morrer do que odiar você. Ele fez isso, ele morreu preso a uma cruz como pagamento pelos pecados dos inimigos dele, para que eles tivessem uma chance de se endireitar com Deus. Em 1957, quando Martin Luther King pregou sobre amar os nossos inimigos, no final do sermão ele disse assim, olha, Martin Luther King, há uma pequena cruz fincada numa pequena colina, e naquela cruz está pendurada a pessoa mais influente que já veio a esse mundo. Na cruz de Jesus, o amor de Deus invadiu a história humana. Agora nós sabemos como o amor se parece num mundo cheio de ódio, desconfiança, amargura, dor, maus tratos e abusos. Como diz o trecho de um belíssimo hino traduzido do inglês, quando examino a maravilhosa cruz de Isaac Watts. E aqui eu concluo a nossa mensagem. Diz assim o hino, olha, alguns vão lembrar. Vejam na cabeça dele, nas mãos dele, nos pés dele, sofrimento e amor fluem, se misturam. Acaso tamanho amor e sofrimento já se encontraram? Ou espinhos compuseram tão rica coroa? Mozab, Hassan, Youssef, ainda lembra do nome? Desde o começo da mensagem? Ele está certo, ele está certo. Somente Jesus diz, ame os seus inimigos.